Moto Z, Moto Z Play, Moto Z Force. Se você era bem entusiasta lá em 2015 e 2016, com certeza vai lembrar dessa linha que parecia ser a saída para o futuro. Era bem fina, poderosa e principalmente modular. Dava para transformar o seu celular em uma caixa de som da JBL, uma câmera profissional ou até um projetor. Tudo com os Moto Snaps. Na época parecia que a Motorola tinha descoberto o segredo da próxima revolução. Só que do nada, de repente, desapareceu. Nenhum Moto Z novo, nenhum anúncio e os famosos Moto Snaps sumiram das prateleiras. O que realmente aconteceu com a linha Z da Motorola? Por que ela acabou? Hoje a gente vai revisitar essa história desde o nascimento até o desaparecimento da marca para entender como uma das ideias bem ambiciosas da Motorola simplesmente não vingou. A história começa lá em 2016. A Motorola estava sob o comando da Lenovo, mas antes disso ela havia passado por uma certa turbulência ali corporativa que a deixou muito afetada. A marca já não competia no segmento premium e apesar de ser forte com o Moto G, corria o risco de ser vista apenas como uma marca de celular barato. O resultado disso foi o Moto Z, que foi revelado em junho e lançado aqui no Brasil em setembro de 2016. O Moto Z chegou quebrando recordes com apenas 5.2 mm de espessura. Ele foi apresentado como o smartphone premium mais fino do mundo, mas esta espessura radical tinha um certo propósito, que era o conector magnético de 16 pinos na traseira. Esse era o segredo da revolução, que são os Moto Snaps, que são módulos externos que transformavam o celular em algo extremamente novo. O JBL Sound Boost virava uma caixa de som portátil. Tinha também um InstaShare Projector que transformava o seu Moto Z em um projetor, além do Power Pack que adicionava uma bateria extra sem precisar de cabos. Na teoria era o sonho de qualquer entusiasta da tecnologia, um celular que crescia com o usuário, sem precisar ser trocado todo ano. E o público-alvo era exatamente esse. Quem era apaixonado por inovação, os criadores de conteúdo, os profissionais que queriam essa versatilidade no seu celular. Só que o problema é que, nesse processo de ser o celular do futuro, a Motorola fez um certo sacrifício na época. O Moto Z ele foi muito bem recebido pela crítica. Tinha um design fino e era muito elegante, o desempenho muito sólido e, acima de tudo, ele representava uma inovação real em um mercado que já parecia lá saturado. A confiança da Motorola era perceptível. A empresa fez uma promessa bem audaciosa que deu segurança ao consumidor, ou seja, qualquer Snap lançado funcionaria nas futuras gerações. Então, o mesmo Moto Snap que funciona no Moto Z poderia funcionar no Moto Z2, Moto Z3 e assim por diante. Na teoria, poderia até instigar o fim da obsolescência programada, pelo menos com a Motorola. Em 2017, a Motorola consolidou a série do Moto Z2 Play e o Moto Z2 Force. Esse último se tornou um sucesso por uma única característica, o Shader Shield. Era uma tecnologia de tela que transformava o celular praticamente no Nokia tijolão ali, ele era totalmente indestrutível. A Motorola não estava apenas vendendo um celular, ela estava vendendo a experiência de você nem se preocupar com quedas com seu celular. A marca apostava pesado em parcerias de muito peso, como a JBL, Hasselblad, Polaroid e outras, e o ecossistema parecia cada vez mais ilimitado. Durante esse auge, a linha Z era um símbolo de que a Motorola tinha voltado a ser ousada e visionária, uma sensação que não se via desde os tempos do Razr V3. Enquanto os concorrentes focavam apenas em aumentar especificações, a Motorola vendia versatilidade, futuro e engenharia inteligente. Só que por trás de todas essas promessas, esse estilo modular já começava a se apagar. Por mais que a ideia modular fosse muito genial, foi algo que o mercado não estava esperando. Então, a partir de 2018, o brilho da Moto Z começou a se apagar rapidamente e a linha deu sinais claros de desgaste e de estagnação. A Motorola tentou manter esse projeto vivo, mas o Moto Z3 é o grande símbolo da falha. Ele chegou no mercado principalmente sem inovações de fato. Era o mesmo design, o mesmo sistema de Moto Snaps e a mesma promessa que já estava um pouco cansada ali para o público. Obviamente, o problema também não era só a falta de novidade no celular, também era o próprio ecossistema. Os Moto Snaps ficavam cada vez mais raros e o pior, muito caros. Cada acessório modular custava o preço de um celular intermediário completo. Então o público pensou assim, vale a pena realmente pagar o preço de um celular para ter um acessório ou é melhor comprar um aparelho concorrente que já vem com tudo isso embutido e o mesmo desempenho? Enquanto a Motorola se esforçava para manter o sonho modular, as concorrentes avançavam com o que realmente importava para o consumidor. A gente tinha a Samsung que já dominava o premium com as linhas S e a linha Note, a Apple como sempre no sucesso com a linha do iPhone que é focado em experiência e ecossistema do iOS, e o Xiaomi e o OnePlus que ofereciam um bom desempenho por preços que praticamente esmagavam o custo do Moto Z. A Motorola estava presa a um conceito que já não empolgava tanto.
A modularidade, que parecia futurista lá em 2016, se tornou um fardo caro e limitado em 2018. O público nunca abraçou muito a ideia e os entusiastas já estavam de olho no que vinha por aí. Em 2019 chegou a nascer o Moto Z4, só que ele nasceu com aquele atestado de óbito já. O que um dia foi o flagship da Motorola não tinha mais alma de topo de linha. A Motorola não estava mais investindo e o Z4 veio com processador intermediário, um foco claro em custo-benefício e um lançamento mais tímido, quase que envergonhado. Ele manteve a compatibilidade com os Snaps, mas isso era apenas uma formalidade, uma promessa final de que precisava ser cumprida. Então a imprensa, que antes começou a celebrar a linha Moto Z, começou a questionar o inevitável. E cadê o Moto Z4 Play? Onde está a versão Force? E a resposta oficial da Motorola foi muito definitiva e assertiva. Eles falaram que não haveriam novos modelos da linha Z mais naquele ano, nem planos concretos para uma continuação. Na prática foi aí que realmente acabou a linha Z. A empresa parou de falar sobre os snaps, as parcerias que estavam em alta evaporaram e o suporte aos poucos se desfez. A Motorola estava enfim assumindo o erro estratégico e mudando o foco para a linha Moto G, onde era realmente o mercado que ela dominava. O Moto Z, que um dia foi um símbolo de inovação, acabou sendo abandonado e deixado para trás como uma relíquia cara e ultrapassada. Depois de abandonar o projeto modular, a Motorola passou por uma mudança bem estratégica. A empresa percebeu que precisava de linhas mais comerciais e acessíveis para recuperar esse tempo perdido. O Moto G continuou sendo o foco da Motorola, atendendo o público intermediário fiel. No entanto, o posto de premium que foi deixado vago pelo Moto Z foi herdado pela nova linha Motorola Edge, que tinha aqueles celulares de borda mais curva e processadores um pouco melhores, mais intermediário premium. Com o Motorola Edge Plus, a Motorola enviou uma mensagem muito clara, que o futuro da marca não seria mais celulares modulares, mas sim aqueles celulares mais tradicionais, seguindo a receita do mercado, que é mais focado em um design sofisticado, que é muito bonito a linha Motorola Edge, desempenho de ponta, câmeras competitivas e, curiosamente, a Motorola não desistiu completamente da inovação. O renascimento do Razr dobrável em 2020 mostrou que a empresa ainda assim queria ser ousada e experimental, mas em um formato que o mercado já havia aceito, já que o conceito modular do Moto Z morreu, mas o espírito experimental da Motorola continuou vivo, apenas canalizado para riscos bem mais calculados e estudados. E eles obviamente tinham essa lição bem clara, que era muito importante inovar, mas a funcionalidade simples e o preço justo sempre vencem o certo futurismo complexo. Mas de fato, a linha Z fracassou? E a resposta, sendo bem franco, depende de como você enxerga a inovação. Em termos de venda e adoção do público, sim, a Moto Z ela fracassou, ela não vendeu tanto quanto eles esperavam. A modularidade não pegou, o público nunca abraçou de verdade o conceito e o motivo é bem simples, os acessórios eram muito caros e o marketing era bem confuso. As pessoas não queriam um celular que se expandiam com módulos caros, eles queriam um celular pronto, rápido e com boas câmeras. Isso já era suficiente. A Motorola então apostou mais no futuro, só que vendo que o consumidor estava vivendo o presente. No entanto, em termos de inovação e coragem, o Moto Z foi sim um dos celulares mais ousados da década. Ele provou que mesmo sob o comando da Lenovo, a Motorola ainda assim era capaz de pensar um pouco fora da caixa ali em um mercado que já parecia muito previsível, repetindo a essência que a consagrou lá na época do Motorola Razr. O problema é que a Motorola não conseguiu criar um ecossistema forte o suficiente sem um apoio massivo dos desenvolvedores, também sem um lançamento consistente de novos snaps e sem uma atualização de hardware que fizesse frente aos concorrentes. Eu diria que o projeto morreu mais por falta de combustível mesmo deles. No fim das contas, a linha Z foi um experimento bem ousado, até demais, com um timing um pouco cruel, que deixou duas grandes lições, que a Motorola sim sabia inovar em hardware de forma bem magnífica, bem brilhante, que ela sabe fazer, só que às vezes a melhor das ideias pode fracassar se o timing for errado e o mercado não estiver disposto a pagar pelo futuro. Hoje, em 2025, quase uma década depois, o Moto Z ainda é lembrado com muito carinho por quem viveu naquela época. Era um aparelho totalmente diferente, criativo e tecnicamente muito impressionante, só que o mercado acabou escolhendo um caminho muito mais fácil, que foi a praticidade. O legado da linha Z foi provar que a Motorola nunca teve medo de arriscar, mesmo que esse risco custasse caro e levasse ao abandono do projeto. A empresa até tentou vender um smartphone que evoluía. Talvez se a ideia dos snaps tivesse surgido alguns anos depois, numa era de impressoras 3D, acessórios baratos e mais conectividade, a história com certeza poderia ter sido diferente. E aí eu te faço essa pergunta: se a Motorola relançasse hoje o Moto Z em 2025 com bateria moderna, 5G e muitos snaps inteligentes, você ainda compraria agora esse ano? Comenta aqui que eu vou adorar saber, e comenta também o que você achava da linha Z, qual era a sua percepção, qual era a sua perspectiva. Você chegou a usar um Moto Z de fato? Comenta aqui que eu vou adorar saber de verdade sua opinião, seu comentário é muito importante e eu tô lendo tudo como sempre, como vocês já sabem, tá? Obrigado pra você que
assistiu o vídeo até aqui. Se você é novo, caiu de paraquedas, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. Toda semana eu tô trazendo vídeo aqui pra vocês de tecnologia, história da tecnologia, e vai ser legal a gente construir essa comunidade juntos, de verdade. E estamos aí toda semana, tá? Antes de você sair desse vídeo, não se esquece de ver o último vídeo que eu postei aqui no canal, que eu falei sobre a linha J da Samsung, que foi muito popular entre 2015, 2016 e 2017. Tinha o J5 Prime, J5 Pro, J7 Pro. Esses celulares foram uma febre, mas de repente eles sumiram. A Samsung simplesmente encerrou com a linha. Para você saber o que de fato aconteceu, é só você clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela e eu te vejo em questão de segundos. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!